de ideologia, entendimento sobre país, sobre cidade, sobre Bauru, né? Sobre movimentos sociais, sobre movimentos culturais. Essa expertise, eu diria que tem muito a ver com o que a gente viveu até aqui, né? Tem muito a ver com propostas que a gente construiu coletivamente, que a gente ouviu dos mais velhos, que a gente entendeu, absorveu, andou com as próprias pernas, soube respeitar, soube avançar no momento certo. E eu acredito que esse momento a rádio abre, inicia, né, uma nova situação, um novo embate. Vocês que estão aí ao vivo nesse momento, muito bom dia. Olá, estão ao vivo aqui no Facebook também, 6h11. Para quem está ouvindo, Black Alien tocando aqui de fundo. Lilo D na voz, Igor Fernandes. E gente, hoje é o primeiro dia que a gente começa um jornal chamado Linha de Frente aqui na Rádio FMC. A ideia é fazer um, um apanhado diário aí, iniciar o dia com muito bom dia, com música, com interação, tentando também fazer uma disputa, né? Uma disputa real da linha política que a cidade, que o Brasil tem tomado. Nós temos entendido que de manhã, nesse momento, a gente tem entendido que é disputado. Nas rádios da cidade, por exemplo, são determinadas as pautas que vão ser discutidas politicamente depois. Então, é também uma forma de da gente se colocar, da gente interagir, colocar as nossas ideias, né? Tô vendo Fátima online. Oi, mãe, bom dia. Bom dia. Vamos de sonzinho, um pouquinho. Pra quem não conhece, Tasha e Tracy. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo nesse momento. FMC Comunica. É muito importante esse momento de esse momento é muito histórico para nós. Bom dia, Henrique. Bom dia, Gabriel. Estamos nesse momento iniciando um jornal da manhã na FMC Comunica, o jornal chamado Linha de Frente, que a gente pretende abordar também, fazer uma disputa real e leal, sincera, posicionada, também política, da cidade. Também a gente precisa ter uma contribuição. Acredito que esse momento que a gente vive é, é muito importante que a gente desenvolva. A gente tem discutido bastante sobre isso. A gente tem discutido sobre desenvolver tecnologias sociais. É mais que necessário que a gente entenda que a sociedade também precisa de tecnologia. A gente precisa avançar no combate ao racismo. A gente precisa desenvolver dispositivos. Dispositivos de denúncia, dispositivos de avanço organizacional, de repasse mesmo do que está sendo feito, de
de sabedoria, sabe? É importante que exista essa troca, que exista esse momento de a gente olhar, né, pro as gerações e entender que ponto a gente está para poder avançar também. E a ideia da rádio, da FMC Comunica, é justamente fazer esses contrapontos, a gente ter a nossa voz também aí direcionada, muito bem posicionada de novo. Volto nessa palavra, mas não tem como não ser, sabe? Outra análise que a gente faz. Oi, Fran, bom dia, minha amiga. Outra análise que a gente faz é que esse horário da manhã, né, das 6 às 8 aí, os jornalistas, Henrique, jornalista, eu tô me arriscando aqui, mas é, justamente pela necessidade, né, meu amigo? Eu me inspiro bastante nas suas lives, nos seus textos, eu acho que é muito palatável, assim, é muito importante que a informação chegue dessa forma. E com a rádio a gente também pretende essa ideia, né? Que a gente consiga dialogar com diversos setores e principalmente da onde a gente mais gosta, que é a música, que é o rap, principalmente. É inegável que a gente dialoga muito dentro da cultura hip hop, com os mais jovens, mas também com os mais velhos, com os conservadores dentro da cultura hip hop, que tem bastante. Mas é importante que isso aconteça, né? Entendo que Bauru, a gente é do interior de São Paulo, a gente tem uma vida diferente da capital. A política, por vezes e por muitas vezes, a gente serve como colônia também da capital. São Paulo, a política nacional se resume a São Paulo, né? E eu não acredito na lógica da política de São Paulo, eu não acredito que essa tenha que pautar as nossas vidas, a gente tenha que se posicionar a partir desse posicionamento. A gente tem uma cultura muito forte no interior, a gente tem qualidade científica avançada no interior, a gente tem que respeitar os nossos pesquisadores. A gente tem que respeitar a educação brasileira, a educação paulista do interior da Unesp, das FATECs, os servidores estaduais, eles também eles dedicam e dedicaram a sua vida também para esse momento que a gente está vivendo. E o que a gente vê hoje, infelizmente, é o desmonte do desmonte, né? O desmonte do desmonte. E, infelizmente, o governo Bolsonaro, assim como o João Dória, aí, aliado, né, de início aliado, quando eles racham os interesses imobiliários, e aí a gente precisa ser muito franco em relação a isso. Os interesses que estão em jogo aqui em São Paulo, na cidade, na capital, são interesses imobiliários. João Dória e Bolsonaro disputaram e disputam até hoje interesses imobiliários na cidade de São Paulo. Isso é fato dado por lá, sabe? E aqui também a gente sabe que é isso, né? A gente entende que é por interesses imobiliários, as fazendas, os fazendeiros estão por aqui, os maiores latifúndios também estão no interior de São Paulo. E então, voltando a dizer, um salve para quem chegou agora, a FMC Comunica, a gente está com a rádio online. A ideia é que esse programa esse programa tem nome, chama Linha de Frente, e que a gente tenha um contraponto aí, inclusive Henrique. Salve Henrique Domingues! Para quem não conhece, Henrique Domingues está lá na Rússia, diretamente de São Petersburgo. Forte abraço, companheiro, grande companheiro aí do PCdoB. Não sei se ainda tá, acho que tá, com certeza. Mas de muitos anos a gente fez a desvinculação em 2013 do DCE da Unesp Fatec. Foi um processo muito extenso de 56 Fatecs, visitas, um movimento democrático, de muito embate ideológico também naquele momento, mas que a gente conseguiu fundar o DCE da FATEC lá em 2013 e desde então a gente tem boa relação aí, né, Henrique? Henrique tá na Rússia agora, inclusive foi um dos porta-vozes aí brasileiros
da guerra que tá rolando lá. Sigam ele aí. Bom dia, Mi, bom dia, Fran, de novo. Gente, tô nervoso. Ai, gente, agora eu fiquei mais nervoso. Porque é uma responsa, né? É colocar a nossa cara, é colocar realmente as nossas ideias aí, pelo que a gente sempre lutou e não abrir mão do que a gente sempre lutou, do que a gente propõe como sociedade, que é anticapitalista. É importante delimitar isso. Precisa ser anticapitalista, porque não dá. É dentro do capitalismo, por exemplo, que se forma o patriarcado. As duas coisas estão entrelaçadas. O que a gente tem visto aí, o que a gente tem vivido, os acontecidos infelizes e nojentos, na verdade, em relação à violência contra a mulher, essa fita do estupro, foi muito. Meu, não dá pra aceitar, sabe? Tipo, é um negócio que mexe bastante. Isso está totalmente atrelado ao capitalismo, a forma com que a gente se estrutura economicamente, sabe? Assim como o próprio racismo, a própria estrutura escravista que o Brasil vive, está diretamente ligado à cultura racista, de realmente divisão, de não entender, ou melhor, de entender exatamente onde o lugar de cada um na sociedade. E não dá pra concordar 100% com isso, não dá pra ser assim, sabe? A gente vive um processo de luta histórica, de luta de classes, né? Acredito que o processo histórico ele se desenvolve a partir da história, a partir do que é material. Então não dá pra gente, a partir de um ideal, de um ideário, pautar a nossa vida atual. A gente precisa minimamente entender o que está rolando aqui, atuar aqui, beleza? Temos que ter ideais, temos que ter utopias, aos religiosos temos que ter a religião, a quem cultua algo, mas esse ideal, né, normalmente que é cristão, ele não pode ser um ideal que balize a vida real, tipo, as políticas públicas, por exemplo, por isso o Estado é laico, sabe? Ele não pode basear as nossas leis, as nossas influências políticas, por exemplo, da forma que tentam fazer a gente engolir que seja, por serem líderes espirituais, terem essa suposta iluminação sobre quem votar ou não, sobre os melhores candidatos ou não, não tem a ver com iluminação, gente. Não tem a ver com você ser ungido de Cristo ou não, você ser caridoso ou não, não tem a ver com isso. Política pública é uma ciência, tem gente estudando, tem gente produzindo, tem gente construindo o país há um tempo aí, existem professores excelentes, no caso, sabe? Mas a ideia é essa mesmo, né, de quebrar com, com essa construção científica brasileira, que finalmente foi um pouco para frente aí. É inegável que no governo Lula isso andou, né? A gente teve uma ampliação gigantesca em cima disso. Isso é inegável. Mas, olha, e é muito interessante esse processo, porque a gente teve, por exemplo, não deu nem 10 anos que o ensino de filosofia e sociologia foi implementado como obrigatório, que foi durante o governo Lula, se eu não me engano, foi em 2008, 2007 ou 2008, que foi implementado como obrigatório sociologia no colegial. Isso fez uma movimentação tão grande dentro da estrutura brasileira, a gente conseguiu produzir uma ciência humana tão grandiosa, tão rica nesse período. A gente teve o avanço de cotas, por exemplo, a gente teve o avanço de lutas, a gente finaliza esse processo, na minha análise, em 2015, quando, no fim das ocupações das escolas, que o Brasil inteiro ocupou as escolas, e logo em seguida, em 2016, veio o golpe. Eu entendo que aquele período a gente perde movimentação social, perde em avanço da educação e da ciência brasileira. Dali para cá,
só ladeira abaixo. Mas não dá pra não viver, para não olhar pra isso como derrota, sabe? É um momento. Infelizmente é um momento e a gente também tem que colocar a mão na massa aí e falar assim, entender onde erramos, fazer a meia-culpa aí, é, e, e seguir, sabe? Não tem muito o que fazer. Não tem saída mágica ali no programa ao lado, né? Que deve estar ao vivo agora. Não tem mágica do privatização, né, Henrique? Não sei se vocês estão ouvindo aí. Mas no programa ao lado, inclusive eu convido logo quem quiser interagir pra gente fazer um ao vivo aqui, dá pra gente fazer também. É, mas o programa ao lado sempre cai como solução de todos os problemas a privatização, sabe? A privatização das coisas, a privatização de tudo, né? Dos serviços públicos, de tudo tem que privatizar. Eu já acho que é totalmente o inverso mesmo. A privatização tem como objetivo principal o lucro. E quando a gente está falando sobre social, sobre tecnologia social, e aí volto no início da conversa para quem chegou agora, eu iniciei o programa Linha de Frente dizendo sobre a necessidade de criarmos tecnologias sociais para avançar. Criarmos organizações sociais para avançar. Organizações sociais não, desculpa. Isso pode, isso pode gerar outra conotação, não é isso? Tô falando de tecnologia mesmo, da gente entender como a gente pode organizar melhor os bairros, como a gente pode organizar melhor a nossa comunidade, como a gente pode fazer um mutirão legal em relação à doação de comida, conseguir chegar nos lugares certos, e cobrar do Estado para que isso seja feito, para que isso não se privatize de fato. Existe um problema na privatização dessas ações porque fica muito na mão religiosa. E na mão religiosa é um grande problema na minha avaliação. Na minha avaliação como um estudante de sociologia, um estudante de ciência política, um professor, a minha avaliação é que quando fica nessas mãos, são outros valores que estão em jogo. São outros valores que estão em jogo. Por exemplo, e aí eu vou dar um contexto municipal, né? A tentativa de descentralização da central única de creches, né? Onde é feita uma solicitação de vaga numa central única, onde essa central única organizada pela prefeitura, ela encaminha as crianças, né, para a escola mais perto a partir da localidade, da onde a mãe ou a avó ou a família trabalha, e aí a partir daí encaminha, né, a vaga. Isso foi uma conquista. Isso foi uma conquista. Por que foi uma conquista? Porque antes era o sistema descentralizado. Esse serviço era descentralizado. E aí as vagas municipais, elas ficavam à mercê da influência política que tinha. Porque, não sei se vocês sabem, mas a direção das escolas, elas são direcionadas por influência política. Todas as escolas municipais e estaduais, elas têm por si só isso como base. A influência política que vai fazer você ser uma diretora ou não, um diretor ou não. É um cargo de confiança. Não temos no estado de São Paulo uma eleição direta. Entendem? Não temos no estado de São Paulo uma eleição direta do corpo docente, da direção. É sempre, no máximo que eles conseguem fazer, uma lista tríplice de votação entre os próprios professores. Isso no caso de alguns lugares, estou falando da autarquia Paula Souza, da FATEC, por exemplo, das ETECs. Mas quem decide ainda assim são os coordenadores e são os cargos políticos, depende muito do governo. E no caso, o nosso governo, há 20 e alguns anos é do PSDB, eles decidem quem são os diretores das escolas.
Isso é muito importante para entender a educação no estado de São Paulo, porque são eles que definem o futuro da educação paulista. No município é concurso, Fátima? Obrigado, mãezinha, obrigado. Mas no estado é dessa forma. Eu sei porque a gente batalhou bastante por isso, e é uma influência política, né? Uma influência política muito, muito forte. Não à toa lá no caso do Jaraguá, né, que o Vi dava aula, a influência política maior é a própria diretora de ensino. Regional, no caso, né? E que exerce influência política direta lá na escola. Então, e aí, visto esse cenário, não é mesmo? Visto esse cenário, de ficar ali num bairrismo, de uma tentativa de não fornecer as vagas a quem realmente precisa, né? Foi criada a centralização dessas vagas e esse serviço, para que esse serviço seja público, seja centralizado ali sem uma interferência direta. Então, é importante que a gente resolva os problemas da sociedade com tecnologias sociais. É sobre isso, sabe? É sobre pensarmos sobre como vamos resolver o problema do racismo, por exemplo, o problema da misoginia que a gente tem vivido, o problema da matança dos povos indígenas, sabe? Da exploração do trabalho que está nos limites dos limites, o tanto de pessoa desempregada que a gente tem nesse momento, sabe? Desempregada mesmo, vivendo com o pouco que tem, sabe? Com a ajuda que tem, por faltar emprego mesmo, por faltar muita oportunidade também. Os empregos que tem são 14 horas diárias, menos que um salário mínimo, sabe? Você vender a sua alma e simplesmente se render. Então, mas ao mesmo tempo, né? Mas ao mesmo tempo, estamos aqui, nesse momento, 6h32, aqui, Igor Fernandes na voz, Lilo G, estamos aqui na rádio FMC Comunica. Agradeço aí todo mundo que está ouvindo, né? E esse é um motivo de muita alegria da gente estar trocando essa ideia. Tô aqui online no Facebook também, desde cedinho. A ideia é que a gente contribua também com o debate político da cidade, que a gente troque uma ideia aí não só sobre a cidade, mas país, sobre o mundo. Para quem não conhece, a rádio fmc-comunica.com.br está ao vivo todos os dias. A gente está online nesse momento. Se você for lá, você vai ouvir. As nossas músicas também estão por lá. Deixa eu ver o que tá tocando. Lois and Yakuza é uma artista francesa que tá muito em alta nesse momento. Eu recomendo pra caramba, inclusive. Bom dia a todos que estão chegando. Estamos aqui ao vivo na rádio. Como eu tava falando, Lois and Yakuza são umas... Nossa, é uma mulher maravilhosa, assim, francesa, como eu tava dizendo. Mas o lance mais interessante é quanto à música, a música, a música preta, o próprio, o que a gente chama hoje de hip hop, mas na verdade tem muito tambor, tem muito grave ali. Eu considero, eu não sei ainda como classificar, mas a música preta ela traz consigo muito de moda. E essa galera, Lois e Yakuza, eles trazem um conceito de moda mundial, assim, que eu super recomendo. Para que vocês aqui no Facebook não estão ouvindo, mas quem tá na rádio tá ouvindo. É, eles são muito bons. E a ideia é fazer esse intercâmbio cultural mesmo, esse intercâmbio político também. É, Salve Pedro, bom dia. Salve Samuel, bom dia. Douglas, deixa eu ver se tem alguém online por aqui, em outras redes.
Esse é o programa Linha de Frente, aqui quem fala é Igor Fernandes. E a ideia está criada aqui hoje, vocês estão fazendo parte ao vivo da criação do programa Linha de Frente na rádio FMC Comunica. A gente vai fazer uma disputa local, estadual e nacional da política, porque a gente entende que essa hora da manhã, das 6 até as 8 mais ou menos, não sei se eu vou aguentar de voz, na verdade eu já tô aqui, ó. Caramba, não é simples de fazer. Já quero água. Mas é importante que a gente faça essa disputa mesmo, que a gente esteja trocando ideias sobre o que acontece, que a gente possa fazer denúncias também reais, que a gente possa fazer novas formas de comunicação também, outros pontos de vista que não são colocados, que não são divulgados, difundidos, fica um monopólio da informação. Às vezes só falta uma disciplina nossa de meter marcha, de fazer, né? De colocar em prática. Então, estou aqui me colocando aí como um dos porta-vozes aí desse novo momento e também novo momento da mídia aí, né? Do novo... A gente vai viver outra era. Ainda bem, este sufoco está acabando, né? Tenho muita tranquilidade, não tranquilidade em relação a estar vivo, por exemplo, mas uma tranquilidade que essas eleições nós venceremos. Nós retomaremos o país, minimamente a democracia, sem a gente viver num estado de verdadeiro terror diário, sabe? A gente vive um terror nessa cidade, nesse país, sendo brasileiro. Um terror porque a política é de morte. Não dá pra gente compactuar com uma política que vai fazer a gente morrer. Sabe? É tipo fechar os olhos e não deixar deixar acontecer. É muito ruim isso. Dessa forma é muito ruim. Quando a gente não tem, por exemplo, as vacinas liberadas na pandemia, ou uma demora de 6 meses para responder um e-mail, isso é grave. Isso é deixar a saúde dos brasileiros à mercê. Quando a gente não tem uma resposta imediata, subsidiando os brasileiros de todas as formas possíveis, com a economia quebrando e a gente tendo dinheiro para isso, ao invés de fortalecer a base do país, que eram os brasileiros, as pequenas empresas, os colaboradores desse Brasil, eles fizeram o inverso. Eles priorizaram os bancos, eles priorizaram as grandes empresas, os conchavos políticos do início da eleição. Não à toa a Havan cresceu exponencialmente no Brasil. Não é à toa. O grande aliado político, o grande aliado econômico do maluco do Bolsonaro só poderia ser o maluco do velho da Havan. Sabe? Então, uma coisa meio que puxa, não à toa ele explodiu. E dizer que não houve corrupção é muita ingenuidade. Mas não é sobre exatamente esse ponto. Esse ponto é bem, tipo, é muito fácil de ser quebrado, sabe? Não é sobre esse ponto. O ponto é, quando a gente não age politicamente para resguardar a nossa população, e sim garantir os benefícios e os privilégios de quem tem o dinheiro para os patrões, para ser dando realmente os nomes, a gente está fazendo uma política contra os brasileiros. Tudo que é pregado de pátria, de Brasil, de nacionalismo, é mentiroso. É a maior mentira já contada. Sabe? É a maior mentira já contada. Porque se fosse para beneficiar os brasileiros, ia ser pela vida dos brasileiros.
Não ia ser pelos ricos, pelos donos dos bancos, para mandar dinheiro para fora, para travar dinheiro lá em paraíso fiscal, como o nosso ministro da Economia. Sabe? Então, não é sobre especificamente sobre corrupção, é sobre prioridade política. O brasileiro precisa entender que precisamos de governantes com prioridades políticas aos brasileiros. Já que a pauta nacionalista está tão em alta, que seja aos brasileiros de fato, sabe? Que seja aos brasileiros, que seja público, que garanta serviços de saúde de qualidade, que garanta a ciência nacional rodando em plena consistência, sabe? Que a gente avance cientificamente, sim, mas para isso precisa investir na educação, na universidade, precisa investir em pesquisa, precisa investir em extensão, precisa investir em ciências sem fronteiras, precisa investir em mais escolas técnicas também, é importante. E aí? Quem essa política do Bolsonaro foi nacionalista? Resolveu aos interesses dos brasileiros? Vocês acham isso? O que vocês acham? Vamos abrir aqui pro público, vamos interagir aí. Falei pra caramba, hein, gente? Cara, ó, até parou a música. Bom dia, bom dia, bom dia pra quem tá aqui ouvindo. Igor Fernandes na voz, conhecido também como Lilodi. Esse programa é o Linha de Frente, o programa da FMC Comunica, a nossa rádio que é uma web rádio nesse momento, mas que tem bastante potencial aí para crescer. A ideia é que seja de programas independentes, a ideia é que a gente compartilhe mais conteúdos relevantes, que a gente esteja verdadeiramente aqui disposto a debater, a compartilhar e também vir com informações, né, interessantes aí pra gente. E vamos de música um pouco. Eu quero falar pra vocês... vou falar disso aqui. Vou falar de isso aqui. Bom. Dengo Chilling. Eu vou contar pra vocês, gente, que é o seguinte. Existe um movimento muito interessante num site chamado SoundCloud, que é um movimento de DJs. E tem rolado um movimento bem massa. E aí eu destaco a DJ Baio, aqui de Bauru. Minha amiga, não é porque minha amiga não, é que a bicha é boa mesmo. Ela tem uma linha de set list lá no SoundCloud, que é um site de DJs um pouco mais livre, de produtores livres, independentes. Os grandes produtores, os grandes DJs se destacam por lá. Não sei se vocês conseguem entender hoje que a cena cultural, o mainstream que a gente fala, ele é ocupado por bons produtores musicais, né? Mas hoje em dia, mais que isso, por bons DJs. Os beatmakers, os famosos beatmakers, que são os que fazem o arranjo ali musical, os maestros, os verdadeiros maestros ali, mas não mais com as suas... Eu nem sei o nome, gente, disso. Nossa, agora eu entreguei que eu não sei o nome do negocinho lá. Ia falar da varinha, mas não é varinha, pelo amor de Deus. Desculpa, comunidade de música, me perdoe. Mas um verdadeiro maestro mesmo na composição musical, de conseguir unir vários elementos, né? Musicais mesmo, e colocar dentro de batidas do hip hop, de batidas da música pop, ou de todos os estilos musicais, na verdade. Hoje em dia o DJ é central, na verdade, na música. É muito interessante esse movimento que... como isso pegou, né? Isso veio do hip hop, isso vem da música eletrônica. Muito bom dia para quem é de bom dia. Aqui eu tava falando especificamente sobre o movimento de DJs lá no SoundCloud,
porque a gente tem uma DJ muito foda, muito boa aqui em Bauru, chamada Jéssica Baio. E ela soltou uma playlist lá no SoundCloud e é bem conhecida. E eu tô dizendo que lá os DJs eles são valorizados por lá, é uma plataforma livre. Mais um motivo, mais uma tecnologia social, volto a dizer sobre isso, na minha avaliação, que a gente pode usar para democratizar as coisas. Eu venho do movimento político, agora fazendo um resgate, um pensamento, muito sobre. Eu tive um envolvimento, viu, o Henrique e mãe, que agora estão me ouvindo mais especificamente, e os futuros ouvintes que vão ouvir daqui esse programa gravado. Mas o Partido Pirata aqui no Brasil surge do movimento de programadores. E eu fazia parte desse movimento de programadores lá em 2000, mais ou menos em 2009, 2010, 2011, mais ou menos. Eu acreditava numa democracia mais livre, uma democracia mais radical. Fiz parte também de espalhar, por exemplo, os dados que o Assange soltou, que o Snowden soltou, sobre a invasão, sobre o hackeamento, né? Eu diria hackeamento mesmo, de dados brasileiros pela Agência Nacional de Inteligência dos Estados Unidos, né? O Snowden, para quem não sabe, fez uma grande denúncia internacional para que isso não acontecesse. Na verdade, denunciando essa prática lá da NSA. E ele foi exilado, ele está exilado nesse momento. Eu não sei que pé que tá o pé do Snowden, mas parece que ele vai ser preso, vai voltar para os Estados Unidos, se eu não me engano, e vai ser preso. Porque revelou documentos, falas, inclusive na época ele foi revelado que a Dilma tinha sido grampeada, né? E foi um grande escândalo. Compreendendo também o quanto o Brasil ainda é colônia. Eu costumo fazer um grande debate com as pessoas que não conseguem compreender o quanto a gente é pobre, sabe? Tipo, o mundo inteiro, as 80 famílias, as 80 pessoas mais ricas do mundo, elas têm o tanto de dinheiro que o resto do mundo inteiro. A gente tem 8 bilhões, se eu não me engano, de 7 bilhões de habitantes na Terra. 80 pessoas, 80, tem o acúmulo de capital, o acúmulo de bens materiais de todo o resto do mundo. E aí, não sei se vocês sabem, mas o cara mais rico do Brasil, ele tá na revista Forbes como o número 589 do mundo, mais rico do mundo. 50º, vixe, gente, não vou saber pronunciar isso, 589. Mas eu costumo brincar que, pô, o cara mais rico do mundo, ele tá em 589 mais rico. O cara mais rico do Brasil, perdão, é o 589 mais rico do mundo. E esse cara ainda é periferia no mundo, ele não é nada. Ele não é nada. Ele, qual a influência política de fato ele tem? E aí a gente vem aqui pra Bauru, sabe? A gente vem aqui pra Bauru e fica achando que tá no fim do mundo, sabe? Tá no melhor dos mundos. Estamos disputando que vamos ser bilionário Elon Musk, sabe? Eu não sei onde que a gente achou que a gente ia ser muito bem. Que o sonho americano ia chegar aqui no Brasil da forma que é vendido, sabe? Não, eu sou. É só eu me esforçar todos os dias, acordar cedo, que eu vou ser uma pessoa bem sucedida. Não, não vamos, né? Tá mais que provado aqui no Brasil de 2022 que não. Os que acordam mais cedo são os mais precarizados. São os que ganham menos. Quem acorda mais cedo no Brasil? Os motoristas,
os que organizam os mercados e padarias, os que organizam a nossa comida, os que colhem a nossa comida, sabe? Os trabalhadores que organizam o transporte, os próprios servidores públicos, os ricos mesmo não acordam cedo dessa forma. Acorda pra ver o Reinaldo Cafeu lá na outra emissora lá falando bobajada, deitado na sua caminha. Mas que não é o nosso caso. Aqui é Igor Fernandes, no Linha de Frente, jornal aqui da FMC Comunica. Hoje é nosso primeiro dia, você está fazendo parte dessa estreia. Muito obrigado a todas e todos que chegaram até aqui. Estamos ao vivo lá na rádio, no site. Eu tô transmitindo lá Dengo Chilling, da DJ Cachu. E eu comecei também falando dos movimentos DJs porque essas minas, elas têm equipamentos. Não é sobre ter o melhor equipamento, sobre ter a melhor estrutura. E sim sobre ter o... Sabe, é um ouvido que é único. Então é um bom gosto. É sobre bom gosto, sabe, gente? Tipo, tem coisas que é só sobre bom gosto. E tem gente que tem gente que não tem. Sabe? Não, brincadeira. Sem desmerecer os músicos, jamais, não é sobre isso. Mas é que realmente essas mulheres têm feito um bom trampo e têm sido reconhecidas por aí pela revolução também que tem feito na música. E dizendo o quanto o DJ tem a ver. O DJ vai dar o tom vibracional, né? Quem decide a música decide qual é o ritmo da vida. Olha como isso é interessante da gente pensar. Isso é cultura. Tem um ritmo. As religiões, elas têm ritmo. Elas têm ritos, sabe? Elas têm formas de se fazer, elas têm musicalidade, elas têm silêncio, elas têm hora para as coisas, sabe? Esses ritos, eles têm a ver com musicalidade. Eles têm a ver com negar alguns tipos de sons, por exemplo. E eu defendo que, por exemplo, os graves nos são negados, né? Mexer os quadris nos são negados, o corpo nos são negados. E eu acho que não precisa, a gente precisa também romper com isso, sabe? Avançar em sociedade também é romper com isso. Ensinar as nossas crianças a compreender o seu lugar no mundo também, através do seu próprio corpo, de conversar com as crianças sobre isso também é importante. Ao contrário do que é pregado por aí sobre ideologia, uma suposta ideologia de gênero, né, para as crianças. A ideia de se conversar sobre isso, de educação sexual na juventude e no início da infância, não é sobre homossexualidade, que é muito pregado por aí, e sim sobre mostrar para a criança que ela precisa denunciar, por exemplo, se ela estiver sendo abusada. As crianças precisam ser educadas nesse sentido. Quando a gente fala sobre educar as crianças com a diversidade e fazer elas entenderem isso, é justamente para protegê-las de possíveis abusos. Infelizmente a vida é sobre isso, sabe? Ensinar as nossas crianças sobre o que elas vão viver. E a vida tá complicada. Não tá simples de viver. Entende? As denúncias de abusos são cada vez mais frequentes. Tá horrível. Tá horrível de acompanhar os noticiários. Precisa estar com o estômago na geladeira. É um embate difícil, de linha de frente mesmo. E que eu não acredito que seja no viés privado que a gente consiga avançar. A gente precisa debater isso publicamente e com interesse público.
A gente precisa fazer com que as ferramentas sociais, as tecnologias sociais avancem, públicas, que elas sejam públicas. Uma universidade, uma ciência, uma educação, ela tem que servir a nós como sociedade. Ela não pode ter um lobby por trás. A gente não pode ter um desmonte da educação da forma que a gente está tendo, da forma que a ciência tem sido tratada, e eu já falei isso em algum momento hoje, que hoje é o primeiro dia para quem está chegando agora do nosso jornal Linha de Frente. Muito bom dia a todas e todos. Estamos aqui pela primeira vez. A primeira é de muitas, um dia histórico. Hoje é dia 13 de julho de 2022. Eu estava dizendo sobre a educação e da importância da educação em muitos níveis, né? Na educação, e mais especificamente na educação no ensino superior, porque é ali que vai se produzir ciência de qualidade nacional. E o quanto esse último governo ele não foi nacional, ele não cumpriu o que estava, ele não prometeu quase nada, né? Ele entregou negativo. Mas uma coisa ele prometeu nacionalismo. Isso ele prometeu. Deus, pátria e família. Pátria para mim é pátria. Se o debate é nacionalista, que seja pátria. Então, se é esse viés, que seja pátria. Mas que seja uma educação nacional. Eu confio nos pesquisadores nacionais. Eu confio nos educadores, os cientistas nacionais. Eu confio na ciência brasileira. Eu confio. Eu acho importante que seja investido na ciência pública. Eu acho importante que seja investido em tecnologia pública. E não podemos abrir mão de jeito nenhum disso. Só que esse governo, ele abriu mão disso. Ele priorizou os ricos. Ele priorizou as empresas. Ele priorizou o capital estrangeiro. Ele priorizou os banqueiros. Eles abriram o nosso país. Eles retrocederam a nossa lei trabalhista. Alguns historiadores dizem que pré-Vargas, antes de Vargas, a gente não sofria com uma precarização do trabalho como a gente está sofrendo agora em políticas públicas. Não à toa, as pessoas estão vivendo de bico. Os famosos empreendedores, todo mundo é MEI, todo mundo tem que ser MEI para prestar contas, serviço. Prestador de serviço não pode ficar doente. Todo mundo é MEI hoje em dia. Isso é projeto de país. Isso é projeto para jogar a gente na lama. Isso é projeto para deixar a gente com estabilidade financeira. A gente não pode compactuar com isso. A gente tem que compactuar com o investimento na educação pública, nos serviços públicos. A gente paga altos impostos para isso. Esse é o grande ponto. Pagamos pelo serviço e queremos. Precisa pôr para andar. Mas a analogia que eu sempre faço é a seguinte. Bom dia para quem tá chegando. Esse é o Jornal Linha de Frente. A analogia que eu gosto de fazer é o seguinte. Não dá para colocar um dono de uma empresa, de uma multinacional que serve a capitais financeiros internacionais, ou uma lógica que tenha um viés muito lucrativo para conduzir o que é público. Assim como também não dá para colocar um estadista como CEO de uma grande multinacional. As coisas não convergem, são ferramentas diferentes, elas têm princípios diferentes. A gente tem que priorizar governo. Você pode entender governo amplo ou mínimo, mas governo precisa e vai continuar existindo, você gostando ou não. Eu defendo a amplitude do governo. Eu acho que quanto mais coisas públicas forem feitas, melhor. Mas isso é um debate que a gente pode fazer mais pra frente. Posso dizer exatamente sobre governo. A gente tem uma estrutura de governo e ela precisa ser comandada e ser usada pro povo. Ela precisa voltar para a sociedade. Os altos impostos, eu concordo que são altos mesmo. A gente paga muito imposto no país.
mas que na verdade, se tivesse conversão para nós, não seria muito imposto. É imposto suficiente para bancar saúde pública de qualidade para 204, 206 milhões de brasileiros. A gente tem dinheiro para isso. A gente tem dinheiro para ter saneamento básico chegando para 206 milhões de brasileiros. O que é público tem que ser público. A gente tem que entender que o Estado tem que ser comandado e tem que ser compreendido por quem valoriza o que é público, por quem valoriza o que é estatal. Bom dia quem está chegando agora. Oi pai, bom dia, que bom te ter aqui. Hoje é um dia histórico, o nosso jornal aqui na FMC Comunica, a nossa rádio, é um jornal linha de frente. Hoje é o primeiro dia, a gente está estreando e é muito importante para nós esse momento. E eu tô dizendo sobre o que é público, sobre um debate público e privado, porque a gente não pode colocar dirigentes de multinacionais, de empresas estatais, na direção do que é público, porque são formas diferentes de conduzir aquela ferramenta. São formas diferentes de dar subsídio para aquilo. Porque quando a gente fala do sistema público, da saúde pública, da segurança pública, da educação pública, a gente tira um fator muito central que é o lucro dessa jogada. E essas coisas têm que ser públicas porque não pode ter lucro. Não é interessante que tenha lucro. Então, quando sai lucro, quando tem desvio, quando o imposto não é aplicado de forma correta, né, quando existe má gestão, e eu concordo quando dizem sobre má gestão, a gente tem dinheiro público escoando, sendo roubado. Mas aí mudam-se os atores quando privatiza. É muito doido isso, né? Tá gravado, pai. Bom dia, Marcelo. É muito doido isso, porque quando privatiza, é o mesmo dinheiro público indo pro bolso de alguém só que tem um CNPJ, sabe? É legalização do roubo, sabe? Pegar todos os interceptores que tinham antes ilegais e dar liberação. Não, libera aí. Joga uma meia ali pra ele, a gente assina como CNPJ, ele se vira lá na frente lá pra pagar os R$ 60 por mês que não vai pagar nunca, mas a gente dá um jeito de dar vazão burocrática para isso. Então, quando a gente chega nesse limite e gestores pensando políticas públicas nessa lógica, é ruim, todo mundo perde. Todo mundo perde. Perde porque o que é público fica com interesses privados, fica com interesses lucrativos. E isso é muito, mas muito ruim para nós como sociedade. É muito ruim para nós como defensores de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais progressista, onde a gente avance de fato, sabe? Porque é o seguinte, porque o fomento do Estado. E é importante esse debate ser franco. Bom dia, Ramsés, meu querido. Muito bom vê-lo por aqui. Por que a gente precisa fazer isso? Porque é o seguinte, a gente só se junta em comunidade, e aí em estados, em nação, em federação, porque tem lugar que se for só pelo lucro, não vai chegar nunca. E é por isso que a gente se organiza no estado. Para que a gente consiga garantir que a nossa população, dentro do nosso território, ela se mantenha viva, com qualidade de vida, que ela se mantenha digna de ser um brasileiro, que ela se mantenha digna e com a sua vida valorizada, sua e dos seus familiares valorizadas. Então, quando a gente tem cidades no interior de São Paulo, do Goiás, do Piauí, aldeias indígenas sendo subsidiadas, por exemplo, por impostos de cidades como São Paulo, onde tem alta arrecadação, ou do estado de São Paulo que tem alta arrecadação, é porque o estado tem essa competência mesmo
de fazer essa distribuição, de conseguir pegar e falar assim, não, precisa investir aqui, colocar aqui, esse povo precisa disso, aqui precisa investir mais nisso. Só que sempre com o viés do que é público. Sempre com o viés dos brasileiros. Sempre com o viés de fortalecimento dos serviços públicos. Não dá para ser um CEO de empresa que vê lucro em cima disso. Entende? Bom, é isso. Mas sobre tudo isso que está acontecendo no país, o último recado que eu quero deixar é que a gente possa encarar a política de forma coerente dessa forma, sabe? Que a gente entenda sobre o que é público, sobre o que é privado. Antes de sair por aí defendendo Estado mínimo, calma lá, amigos. O Estado já é mínimo, já é bem mínimo, bem reduzido. A maioria dos serviços do Brasil há muito tempo é feito por empresas. Não acha que a gente está perto de um comunismo, de uma estatização geral, não. A gente precisa garantir uma hegemonia nacional, uma soberania nacional. Por isso, algumas empresas estatais são centrais na nossa política. Elas, e principalmente na política industrial, precisa ser central, sabe? E não entendo de forma alguma como avançar se não manter essas empresas estatais e estatizar mais. Mas entre eu defender isso e dizer que o Brasil, a maioria é estatal, aí ou que a gente está perto de algo perto de comunismo, ou não, a gente está muito longe, a maioria dos serviços são privatizados, tá? Aos liberais de plantão aí, muito bom dia, mas podem ficar tranquilos que isso aí ainda tá garantido para vocês, independente do governo Lula, viu? Se fosse o governo da TT, do Igor Fernandes, aqui da galera do Roquinho, antigo, saudoso Roquinho, talvez aí vocês podiam estar mais preocupados, mas do Lula tá tranquilão ainda, tá favorável para as políticas de privatização ainda, infelizmente. Mas estaremos lutando e continuando aqui, demarcando nossa posição, né? Demarcando que os interesses de fato do que é público. Bom dia! Salve Diego, salve Laia, salve Bia! Bom dia a todas e todos. Aqui, esse é o Jornal Linha de Frente. Hoje a gente está estreando aqui na Rádio FMC Comunica. A gente está fazendo um lançamento hoje desse programa, porque a gente acredita que precisamos de uma mídia que faça um enfrentamento de ideias, que faça um enfrentamento jornalístico também, um enfrentamento político aqui na cidade, no país e no mundo. E eu tô muito feliz da gente estar aqui, da gente estar trocando essa ideia, desde mais cedinho aqui. São 7h08, eu vou encerrar por aqui a nossa transmissão, vou continuar lá na rádio online com um pouco de música pra gente começar o dia um pouquinho mais relaxado. E desejo a todas e todos bom dia e uma ótima quarta-feira. Agora são 7h08 e eu encerro por aqui nosso primeiro episódio. Muito obrigado a quem esteve. Tchau, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Agora vocês estão falantes, né? Eu tô aqui falando, gastando a minha saliva. Há 40 minutos, ó, o Henrique tá aqui de prova, né, Henrique? Há 40 minutos aqui, mais quase 50 minutos falando. Mas é isso também. Processos diários que se iniciam agora. Agradeço a todos que ficaram, acompanharam um pouquinho. Até a próxima. Um bom dia a todos.